Então, agora a gente vai entrar no outro módulo, módulo das aves. Vou compartilhar a tela aqui do livro com vocês para a gente iniciar. Deixa eu só adicionar aqui o pessoal que está chegando agora. Então, a gente vai falar um pouquinho nesse módulo sobre as aves. As aves, que são aves com asas planadoras estreitas, fazem um voo planado, deixando-as abertas e voando através das correntes de ar. Com isso, só adicionar, pessoal. Com isso, em vez de bater as asas, elas aproveitam as correntes de vento, poupando energia. Um exemplo é a fragata, que é essa ave aí. As aves com as asas planadoras largas conseguem fazer voos em grandes altitudes. Em grande parte do tempo, elas deixam as asas abertas e também aproveitam as correntes de ar para alcançarem grandes altitudes. Um exemplo também é o urubu de cabeça preta, este daqui. E tem as aves com asas de alta velocidade, conseguem fazer manobras e voos mais rápidos. Essas asas curtas, estreitas e curvas possibilitam que as aves mudem rapidamente a trajetória do seu voo, capturem presas e fujam de predadores. E um exemplo deles é o beija-flor, que todo mundo conhece. Aí, o módulo 76, 77 e 78 fala sobre a biologia e evolução das aves. As aves, elas são animais vertebrados que apresentam estruturas epidérmicas, as quais formam seu revestimento externo, que são as penas. Elas são encontradas em todas as espécies de aves, sendo estruturas epidérmicas leves e flexíveis, constituídas por queratina e produzida de maneira semelhante aos pelos dos mamíferos. As aves, elas protegem o animal contra choques mecânicos, impermeabilizam a pele e serve como isolante térmico, mantendo constante a temperatura corporal do animal. Também são estruturas importantes para o voo, né, que é o principal meio de locomoção da maioria das aves. Elas têm um órgão que é capaz de produzir o canto, tá? A gente chama de aves canoras. Elas emitem cantos por meio da faringe, que é esse órgão localizado na extremidade final da traqueia, próximo aos brônquios. E ao longo de milhões de anos, as aves adquiriram diversas características essenciais que lhes permitiram voar. Aqui, nesse quadrinho, a gente tem algumas estruturas que foram adaptações que as aves sofreram para conseguir voar, né? O sistema nervoso com o centro de equilíbrio bem desenvolvido, os ossos pneumáticos. Todo mundo aqui, eu acho que já comeu carne de frango, né? Já viu o osso como que é por dentro? Ele é um osso oco, tá? Ele é um osso oco chamado de ossos pneumáticos. Então, esse osso oco que as aves têm é uma adaptação que ela sofreu para que esses ossos fiquem mais leves e elas consigam voar. A glândula uropigiana, que é uma glândula que ela tem que libera um óleozinho. Esse óleo ele serve de lubrificante para as aves, para se ela cair na água ou um lago, ela não se afunda por conta desse óleo. A membrana nictante, que é protetora à superfície dos olhos, para que ela consiga enxergar bem durante o voo. Ela não tem dente, né? E também não tem bexiga urinária e de intestino grosso. Por isso, elas comem e logo elas defecam, porque elas não têm a urina delas também, todas as excretas delas, né? Tanto a urina como as demais excretas, a hora que ela bebe água ou come, ela já libera essas excretas por conta que ela não tem essa bexiga urinária. O corpo em formato aerodinâmico, né, no formato de um avião, para conseguir voar, e as penas e os pulmões com sacos aéreos, que se enchem e esvaziam se ela quer subir
ela enche de ar esse pulmão. Se ela quer descer, ela esvazia esses pulmões e assim ela consegue controlar a subida e a descida também. E o osso externo, que é esse osso aqui da frente, tá? Com quilhas e músculos peitorais bem desenvolvidos que servem para proteger os órgãos internos dela. Então, essa parte eu já expliquei, aí a gente já vai para frente lá. As aves, elas são animais endotérmicos, ou seja, eles têm a capacidade de manter a temperatura do corpo constante e constituem o primeiro grupo do reino animal a apresentar essa característica, né? Então, o corpo está sempre com a mesma temperatura, igual nós, né? Se está frio, a gente tem que usar uma roupa mais quente, ficar num ambiente mais quente para manter a temperatura do nosso corpo. Assim também são as aves. Esse tipo de metabolismo permitiu às aves avançarem sobre os ecossistemas nos quais os répteis tinham dificuldade em sobreviver devido às temperaturas extremas, né? Por conta que eles não sobrevivem a essas temperaturas. Contudo, para manterem constante sua temperatura, as aves gastam quantidade considerável de energia. Além disso, apresentam uma pele seca, rica em queratina e sem glândulas. A exceção, contudo, é a glândula uropigiana, que fica localizada na porção dorsal da cauda, que é aquela que a gente viu, que eu falei, bem aqui, ó, essa glândulazinha aqui. Tal glândula produz uma secreção oleosa, que é espalhada sobre as penas com a ajuda do bico. Então, não sei se vocês já viram, principalmente as galinhas, elas ficam se bicando o tempo inteiro. Elas ficam ali se bicando, mas não é que ela está com algum bicho, com alguma coceira, algo parecido. Elas estão espalhando essa glândula na sua pele, porque essa secreção, ela garante a limpeza e a impermeabilização dessas estruturas epidérmicas, evitando que se encharquem uma chuva forte ou, no caso das aves aquáticas, quando elas mergulham e nadam, se as penas ficassem muito encharcadas, as árvores ficariam pesadas e não poderiam voar durante a chuva, bem como afundariam ao entrar na água. Então, por isso que essa glândula, ela é importantíssima para a ave. A gente sabe que o pato, ele fica nadando ali na água, mas se você pegar o pato e lavar a pele dele com detergente e jogar ele lá, ele vai afundar e vai morrer, por conta que ele não tem mais essa glândula que foi tirada ao lavar. As aves, elas apresentam um sistema digestório completo, né? Vocês já aprenderam também, ou seja, ele é composto de boca, faringe, esôfago, o papo, que é ali onde armazena o alimento, o proventrículo, a moela, que é como se fosse o dente deles, né? Na moela que ela faz as partículas menores desses alimentos, o intestino, a cloaca e os órgãos anexos, que são fígados e pâncreas. Elas têm a alimentação muito variada, consumindo desde o néctar das flores, os frutos e as sementes, e até mesmo animais invertebrados e invertebrados. A forma do bico varia em função do seu hábito alimentar. Confira. Então, cada ave tem um tipo de bico diferente. Por quê? Porque o bico, ela está adaptado ao tipo de alimentação desses animais. Então, notem, aqui nós temos o gavião, que ele tem o bico em forma de gancho, ó. Se vocês olharem aqui, esse bico é em forma de gancho. Por quê? Porque como ele é um animal predador, come animais de grande porte, esse bico é capaz de cortar e rasgar o seu alimento. É mais forte e típico de aves carnívoras. Tá? Então, todas as aves carnívoras que se alimentam de animais de grande porte têm esse bico, todas as aves, né? Tem esse bico em forma de gancho para poder rasgar e cortar os alimentos. O bico fino e longo, como o do beija-flor, é eficiente ao extrair o néctar das flores. Então, ele introduz esse bico dentro da flor, conseguindo atingir o néctar e sugar o néctar com o auxílio da língua. Esse bichinho aqui, a maritaca, tem o bico curto e rígido, né? Ele é pequenininho
mas ele é bem forte também, ele consegue quebrar frutos e sementes bem duras, das duras até das mais molinhas até as mais duras. Os pelicanos, que são esse animal aqui, ele tem esse bico comprido, né? E tem essa bolsa aqui também, onde são guardados os peixes predados. Então, ele pega lá, consegue capturar o peixe, né? Ele mergulha, captura o peixe e armazena ele aqui nessa bolsa. E a garça, que tem o bico adaptado para perfurar os peixes e também os mariscos. Então, cada ave tem um tipo de bico adaptado à sua alimentação. Então, se perguntar qual a relação do bico né, das aves, qual a importância do bico das aves? O bico das aves é importante para o tipo de alimentação que elas possuem, para capturar, né, o tipo de alimentação que elas possuem. Como eu falei, elas não têm dentes, portanto, elas engolem os alimentos sem mastigar, e o alimento é quebrado em partes menores na moela, que atua como um órgão triturador para facilitar a digestão química. E o outro órgão característico desse animal é o papo, que está localizado anteriormente à moela e é onde armazena e amolece os alimentos, que depois são enviados para o estômago. O alimento é então direcionado para o intestino, no qual é absorvido pelo organismo. Os restos alimentares que não são aproveitados saem pela cloaca. As aves também não têm bexiga urinária, como eu falei anteriormente, né? O que foi uma adaptação para que diminuísse o seu peso e essa adaptação favorecesse o voo. E a excreção é constituída de cristais de ácido úrico. Então, toda a excreção das aves também é ácido úrico e é eliminado junto com as fezes. O tipo de reprodução das aves, elas são ovíparas, ou seja, botam ovos, né? O ovo é uma estrutura que protege o embrião durante seu desenvolvimento, o que já foi descrito no estudo dos répteis, porque eles têm uma casca dura e protetora. Na cópula, o macho deposita seus espermatozoides próximo à abertura cloacal da fêmea, já que a maioria dos machos das espécies de aves não tem órgão copulador. E elas constituem os ninhos para abrigar seus ovos e posteriormente terem seus filhotes. O dimorfismo sexual é uma característica interessante das aves. É comum nessas espécies os machos terem penas modificadas, coloridas e atraentes, cuja função principal é chamar a atenção das fêmeas, né? Então, notem que o macho é da mesma espécie, porém os machos têm a coloração diferente para atrair a sua fêmea. E as fêmeas geralmente têm penas de coloração mais discretas, né? Com cores que normalmente se confundem com o ambiente. Há muitas espécies em que os machos delimitam um território de procriação, buscando garantir a perpetuação do seu material genético. Aí temos a origem evolutiva das aves. Já sabemos que os répteis, aves e mamíferos constituem um grande grupo denominado Amniota, o qual, dentre outras características, compartilham estruturas extraembrionárias encontradas no ovo. Estudos mais detalhados desse grupo revelam que os répteis e aves têm uma história evolutiva mais próxima quando comparadas com os mamíferos. Os crocodilos são répteis vivos, cujo parentesco é mais próximo das aves atuais. E temos também quais pertencem a ele e apresentam um ancestral em comum como as aves, que constitui o grupo que recebe o nome de dinossauro. Aqui nós temos uma árvore filogenética, né, no qual são ancestrais comuns. Esse daqui são ancestral comum de todos, este daqui, ó, é o ancestral comum de todos os animais, então o ancestral comum aqui é os crocodilos, de todos esses. Aqui é o parentesco, então a tartaruga ela é menos parente da cobra, a cobra é mais parente do largato do que da tartaruga. Ó. Cada linha evolutiva dessa quer dizer um parentesco, então esses estão na mesma linha, eles são mais parentes. Esse daqui tem um parentesco mais distante das aves. As aves, né, segundo a evolução, ela tem um parentesco com os dinossauros e com os crocodilos.
Aí, sobre os fósseis, né? A gente sabe que fósseis são vestígios de animais ou vegetais que viveram em épocas remotas. No início da década de 1990, foram encontrados fósseis preservados de aves primitivas no Nordeste da China, que foram importantes, que os cientistas pudessem fazer correlações evolutivas entre os dinossauros e as aves atuais, né? Algumas características compartilhadas entre esses dois grupos são a presença de penas, daí então sugeriram que os dinossauros são parentes das aves, porque eles possuíam penas, e também esqueletos semelhantes, também presença de sacos aéreos, postura de descanso com a cabeça embaixo dos membros anteriores, incubação e cuidados com as crias, entre outros. Aqui nós temos a ilustração gráfica de uma possível reconstrução, né, de um Archaeopteryx, que é um dinossauro do período Jurássico, que tinha características semelhantes das aves, acredito que eles tinham penas, né, e essa cabeça aqui é anterior. E a importância das aves nos ecossistemas é porque elas atuam na manutenção do equilíbrio ecológico de maneira geral, por apresentarem hábitos alimentares diversos. Esses animais atuam no controle populacional de muitas espécies, né, porque eles se alimentam de muitos insetos que predam e destroem lavouras. Também atuam como importantes polinizadoras, né? Muitas espécies, como por exemplo o beija-flor, que vai lá, se alimenta do néctar, põe suas patinhas, levam o pólen e dispersa para outras espécies, né? Levam também as sementes, levando para outros locais, assim causando, né, a colonização de novos habitats. E já se usa, hoje em dia, uma técnica de recuperação de áreas degradadas, que consiste na colocação de poleiros nesses locais, na expectativa de atrair o pouso de aves e, por consequência, proporcionar a dispersão das sementes, né, também ocasionando, assim, a colonização de novos habitats. Então, por hoje, é só, aí vai ficar essas atividades do módulo 76, 77 e 78 para vocês fazerem. A número 1 não precisa fazer, tá? E vocês vão fazer da 2 em diante. Aí eu vou estar postando lá na plataforma essas atividades para vocês fazerem. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tia, são todas? Uhum. Para fazer de tarefa? Tá. Todas, menos a 1. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não? Então, por hoje é só. Eu vou desligar, porque daí tem que baixar essa videoaula para eu poder entrar na outra turma já. Gente, qualquer dúvida, então, pode estar me chamando, tá? Estou à disposição de vocês. Um beijo e tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.